Salve Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja no seu coração, nesta semana que inicia. E hoje, dia 15, segunda-feira, 15 de março, nós vamos refletir a passagem de João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia um só barco. Viu também que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradecera a Deus. Ao verem que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do lago, lhes disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com o seu selo. Então lhes disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, dizendo-lhes: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, depois aqui de Jesus manifestar muitos dos sinais, as aparições dele depois da ressurreição, muitos procuravam a Jesus por curiosidade, aqui como Jesus fala também, para saciar a sua fome, porque estavam satisfeitos e estavam atrás de Jesus. Então Jesus ali nos dá um ensinamento que não trabalhem somente, pelo que dura aqui na terra, mas pelo que dura a vida eterna, ou seja, aquilo que dura para sempre. Os ensinamentos de Deus duram para sempre. Nós temos que buscar as coisas do alto, alimentar a nossa alma daquilo que nos fortalece, da palavra de Deus, da Santa Eucaristia, da vida de oração. São essas coisas que vão nos saciar eternamente. Claro, nós devemos aqui lutar pelo pão de cada dia, mas aqui o Senhor vem nos dar um ensinamento, que não basta só isso, que nós temos que, assim como alimentamos o nosso corpo, devemos também alimentar a nossa alma, porque a nossa alma, ela é eterna. O nosso corpo, ele é passageiro. Então aqui o nosso corpo vai virar um pó um dia, aqui nosso corpo não existirá mais. Mas a nossa alma que está dentro de nós, que Deus incutiu em nós, ela é eterna, ela é para sempre. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, meus irmãos, que a oração, que a palavra de Deus, que a Eucaristia, ela é o oxigênio da nossa alma. Se a gente não nos alimentar disso, a nossa alma vai enfraquecendo, nós vamos perdendo o sentido de viver, nós vamos ficando mais fracos espiritualmente, nós não vamos vendo sentido na nossa vida, e é isso que o inimigo quer. Ele quer nos destruir, ele quer tirar todas estas graças que o Senhor vem nos apresentando na palavra dele, que nós devemos buscar, que são as coisas do alto. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu dia, e que você possa ter esta força dentro de você, pedir sempre a força do Espírito Santo, para que você tenha sede das coisas do alto, para que você possa buscar as coisas do alto que são eternas. E aqui eu continuo a reflexão conforme está aqui no livro. As multidões vão à procura de Jesus do outro lado do lago. Ele vai ao encontro delas e sem rodeios lhes diz: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Acorrem ao milagreiro, não ao enviado de Deus. Tinham visto de fato a partilha abundante de pães e peixes, tanto que desejavam fazê-lo rei. Queriam ter alguém que de maneira fácil lhe desse comida e resolvesse sozinho o problema da fome da humanidade. Não é essa a missão de Jesus.
Sua missão é convidar as pessoas a tomar uma decisão radical. Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Isso significa aderir a Jesus e a sua proposta de vida plena para todos. Amém. Então que nós não busquemos o Senhor como um milagreiro, como aquele que só vem para fazer milagres na nossa vida, mas aquele que vem para nos salvar. E Ele veio para nos salvar, então Ele nos dá os seus ensinamentos para que a gente possa seguir. Amém? Que Deus abençoe você.